frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente nesse vídeo vamos implementar elementos do domínio necessários para atender ao caso de uso criar produto, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro aplicando os conceitos, técnicas, métodos, metodologias e boas práticas já vistos desde a versão 1 da nossa API até a versão 10. Tá certo? Mais especificamente, a gente vai trazer os conceitos novamente de caso de uso, histórias de usuário, mais a técnica do BDD, implementar domínios ricos criando entidades, interfaces, os tipos bases, né? Para que a gente tenha classes com domínio rico e a gente trabalhe com invariantes de classe, os mappers, né? Os mapeamentos também, tá certo? Vai trabalhar com os erros, né? Lidando com erros através de exceções e testes unitários automatizados, tá certo? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js TypeScript já esteja previamente configurado, que é a instalação de alguma versão do mais recente do Node.js, o gerenciador de pacotes NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação do projeto, né, que é o Node e-commerce-node-api, e a IDE VS Code que a gente está vendo aqui na tela, né, configurada com as extensões necessárias, certo? Então a gente está aqui com o VS Code aberto. Veja que eu estou com um projeto aberto, né, o e-commerce-node-api, né? Como de praxe, a gente executa, né, aqui ó, no terminal, né, os nossos testes automatizados, né, executando o comando npm run test, para a gente começar o nosso código a partir de um código que está estável, né, com os seus testes em dias. Então a gente já tem aqui testes, né, que fazem testes unitários dos casos de uso e das exceções, né, da parte de criar categoria do domínio do comércio eletrônico, né, quando deve criar uma categoria válida, né, também verificando as categorias inválidas com tamanho máximo e mínimo, e também aqui a gente tem 3 testes para essa parte, e também testando aqui, né, a parte de recuperar a categoria dessa entidade de domínio, né, fazendo esses testes. A gente tem 4 testes aqui, também faz testes do ID válido. Então, partindo de um teste, né, de uma suíte de testes e de um conjunto de testes funcionais, né, a gente pode avançar no nosso código. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, entender um pouco, tá certo? O caso de uso criar produto, tá certo? Então, eu vou aqui no meu projeto, na minha pasta requirements, né, onde a gente está fazendo aqui, aplicando técnicas de modelagem, né, do nosso domínio, né, que é o comércio eletrônico, né? Vou abrir aqui o nosso diagrama, né, que usa a extensão do draw.io, tá certo? Nesse diagrama a gente tem aqui uma visão geral, né, um overview de todo o projeto, né, com alguns subdomínios, né? A gente está mais focado no subdomínio do gerenciar produto, categoria, que no caso seria o gerenciar, né, o catálogo, né, da aplicação, e a gente tem aqui aí uma aba com um subdomínio, né, que representa, né, o subdomínio do catálogo, onde a gente faz aqui, né, todo o processo, né, criação, né, modelagem dos casos de uso de gerenciar tanto a categoria como o produto, que vão ser partes aí do domínio do comércio eletrônico, tá certo? Então a gente focou mais nessa primeira parte, né, da parte 1 até a parte 10, no criar categoria, né, que é uma das etapas aí, né, que é na verdade um caso de uso estendido do gerenciar, né, que é mais específico, né, dentro dos conceitos de CRUD, tá certo? E a gente fez toda a parte de domínio rico, né, desse caso de uso. O que é que a gente vai estar fazendo aqui agora, né, pegando a parte do criar produto também, para mostrar para vocês como as técnicas, os conceitos, as práticas, tudo que a gente já viu anteriormente podem ser aplicados nos outros casos de uso, tá certo? No caso aqui a gente tem, né, no gerenciar categoria, o CRUD, né, que é o criar, recuperar, atualizar e deletar, né? A gente vai fazer aqui no produto, e vocês podem ver que isso podem ser aplicados, né, nos contextos específicos, né, para outros, né, casos de uso e para outros subdomínios, por exemplo, né, a gente tem aqui o subdomínio do pedido, do carrinho de compras, do próprio usuário, tá certo? E assim sucessivamente. Beleza? Então, se a gente for lembrar um pouco do que foi solicitado, né, para esse caso de uso
do subdomínio do catálogo, mais especificamente o criar produto, né, a gente falou um pouco sobre o produto, né, em nosso domínio, ele terá as seguintes informações, por exemplo, nome do produto, né, a descrição do produto, o valor desse produto e as categorias, né, que podem ter uma ou mais categorias. Então é assim que a gente percebe que esses dois objetos de domínio, essas duas entidades, tanto categoria como produto, estão dentro do mesmo domínio, né, de um subdomínio, né, na verdade, que é o catálogo do nosso comércio eletrônico. Então, o que é o catálogo do nosso comércio eletrônico? Categoria e produto, né, produto, categoria é uma entidade mais simples, que só tem nome, né, mas o produto, né, é uma entidade mais complexa, onde a gente tem tanto o nome, a descrição, como o valor, como também a associação com as categorias, tá certo? Então a gente, né, entendendo o que a gente vai fazer aqui, que é focar nesse caso de uso criar produto, a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu para, né, fazer o código necessário, né, para esse processo aqui. Então o que a gente vai fazer? Como eu falei, implementar os elementos de domínio. Se a gente abrir aqui o nosso código, né, na pasta src, na pasta dos módulos, né, nesse subdomínio do catálogo, a gente já tem aqui na pasta domain, que representa o domínio, né, alguns, né, arquivos que têm códigos, né, necessários para que a gente abstraia e implemente em TypeScript toda a parte de categoria. Então a gente tem uma categoria entity, onde a gente tem as entidades, categoria exception, onde a gente faz tratamento de exceção mais aprofundado, onde a gente cria exceções de negócio, né? Categoria spec, onde a gente faz os testes unitários dessa entidade, de algumas etapas do ciclo de vida, por exemplo, criar, o recuperar, né? O categoria types, que a gente cria as interfaces, né? Ou seja, os contratos e os tipos base que vão ser usados no domínio, tá certo? Então veja que aqui a gente já tem do categoria, né? Como eu falei, do vídeo da parte 1 até a parte 10, a gente veio desenvolvendo muitas dessas coisas, tá certo? E o que a gente vai fazer aqui agora é implementar toda essa parte do criar produto, beleza? Bom, qual é o próximo passo aqui? Primeiro é mapear, né? Lembrando que a gente tem aí dentro do processo de desenvolvimento de software as etapas de análise e design, a gente vai mapear uma história de usuário com BDD para o caso de uso criar produto. Então, mais uma vez, a gente vai focar nesse caso de uso aqui, e aí, assim como a gente fez com criar categoria e recuperar, a gente vai mapear esse caso de uso aqui usando história de usuário com, né, aí a junção com a técnica do BDD, que é o Behavior Driven Development, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Aqui na pasta src modules catálogo, dentro da pasta requirements, essa pasta requirements, ela é uma pasta que é responsável por manter uns arquivos, né, onde a gente tem alguns requisitos funcionais, principalmente usando história de usuários e BDD, desse módulo que é o módulo do catálogo, tá certo? Então a gente já tem aqui, né, por exemplo, a parte de criar categoria, né, caso de uso, que é esse aqui, né, que eu estou apontando no diagrama, e o recuperar categoria de forma mais detalhada, né, usando aqui, né, mapeados para a história de usuário, tá certo? Então veja, o que é que a gente vai fazer agora, né? Veja que a gente está focando agora no criar produto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o arquivo, né? Criar produto caso de uso.feature. Então vou clicar aqui com o botão direito, novo arquivo, e vou chamar esse arquivo aqui, né, de criar, olha, novo arquivo, criar produto caso de uso feature, tá certo? Então é aqui nesse arquivo, né, criar produto caso de uso feature, que eu vou mapear, né, esse caso de uso que está modelado aqui com o diagrama de caso de uso de forma mais específica, né? A gente vai especificar mais ainda essa nossa funcionalidade usando, como eu falei, história de usuário e, né, BDD, beleza? Bom, primeira coisa que a gente faz aqui, né, estabelecer uma narrativa com história de usuário, sempre usando aqueles 3 Qs, né, o quem, né, o que e o porquê, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir história de usuário que especifica, né, melhor esse criar produto. Então, a gente vai botar aqui, a feature é criar o produto, né, que é o próprio caso de uso. E aí, lembrando do padrão, né, da história de usuário, a gente vai sempre falar o quem, né, como um administrador. Lembrando que administrador é um dos tipos de usuário do sistema, tá certo? Eu quero, né, que é o que? Criar um produto. E o porquê? De modo que o produto, né, que for criado nesse meu sistema possa ser comercializado eletronicamente, que é,
né, digamos assim, o principal intuito do nosso comércio eletrônico sendo desenvolvido aí no formato de API, né, o nosso back-end, atender, né, a essa grande funcionalidade aí de vender esses produtos pela internet, tá certo? Então aqui a gente estabelece uma narrativa especificando mais ainda essa história de usuário aqui, nesse caso de uso que é o criar produto. Então, crio essa narrativa aqui usando quem, o que e o porquê, tá certo? Qual é o próximo passo aqui? Estabelecer os critérios de aceitação do usuário, né? Estabelecer, por exemplo, os casos padrões, né, e os casos de exceção, né, que vão acontecer ou que a gente pode mapear durante a execução desse caso de uso no nosso sistema, tá certo? Então a gente vai definir os cenários, né, tanto os cenários padrões como de exceção, né? E aí a gente vai falar sempre, né, se necessário, porque uma pergunta que o aluno pode fazer é o seguinte: professor, todos esses casos de uso que a gente pensou aqui, né, de todos os subdomínios do comércio eletrônico, precisam ter arquivos mapeados de história do usuário? Não, né? Na verdade vai ser um depende, né, se aquela história de usuário tem muitas exceções, tem muitos cenários complexos e tem regras de negócio complexas que precisam ser mapeadas e melhor pensadas, digamos assim, melhor planejadas. A gente aplicou no criar categoria e criou alguns casos de exceção, mas a gente pode assim se deparar com situações que esses casos de uso, principalmente quando a gente tem casos de uso que são baseados no CRUD, né, que são aquelas operações padrões de criar, recuperar, atualizar e deletar. Às vezes a gente vai se deparar com situações tão simples que a gente só pelo desenho já sabe o que precisa fazer, então não precisaria mapear, tá certo? Mas aqui a gente está usando o nosso sistema, né, o e-commerce Node API, como também um sistema, né, que auxilia nesse processo de ensino-aprendizagem, né, de forma didática. Então a gente está aplicando aqui o mapeamento também, né, nesses casos de uso para mostrar para vocês e fazer prática, né, porque a gente sempre fala do que a prática, né, é um processo importante para fixar o conteúdo que a gente vem trabalhando. Então, né, nem sempre a gente vai fazer todos os mapeamentos, tá certo, pessoal? Lembrando que programação, né, todo esse mundo do desenvolvimento de software, né, as técnicas, as práticas, os conceitos que a gente vê, a gente tem que sempre trabalhar uma software skills, que é a software skills aí de medir, né, e pesar o que a gente está usando, né, de fazer comparações, né, de entender o que é um trade-off, de uma compensação, tá certo? Não existe uma bala de prata, né, não existe uma regra universal de programação, então a gente sempre vai estar aplicando as boas práticas, pensando, né, fazendo ponderações, tá certo? Então aqui eu estou aplicando, por exemplo, a gente já tem aqui os arquivos recuperar a categoria caso de uso feature, que representa a especificação desse caso de uso aqui que eu estou passando o mouse. Também tem o criar categoria caso de uso e a gente vai fazer agora o do produto, né? E aí, como eu falei, às vezes a gente vai estar trabalhando tão constantemente com CRUD, e esses CRUDs são operações tão simples e constantes, né, e corriqueiras, que a gente não precisa especificar. Aqui pelo desenho a gente já entenderia o que precisaria. Por exemplo, essa parte aqui que é uma extensão, né, que é uma especificação mais ainda do recuperar a categoria, que é recuperar a categoria por ID. Se a gente tiver regras de negócio complexas aqui dentro e cenários complexos que precisem ser planejados melhor, aí sim é interessante mapear. Então, essa questão de mapear para essas histórias de usuário e para os casos de uso vão sempre estar, né, ligados a essas questões se os casos de uso são complexos o suficientes, né, se as regras de negócio desses casos de uso são complexas o suficientes para que se precise fazer uma especificação maior, tá certo? Né? Então, continuando aqui, né, a gente vai continuar aqui no nosso, né, a gente já criou aqui a nossa narrativa e a gente vai criar os cenários. Então, o primeiro cenário aqui já usando o BDD, né, a gente vai criar o cenário do produto válido, né, que é o cenário padrão. Ou seja, quando eu estiver fazendo a execução desse caso de uso dentro do meu sistema, criar produto, eu quero que ele crie um produto válido. E é óbvio, a gente determinou o que é um produto válido, tá certo? Digamos que durante o processo de análise e design do comércio eletrônico, a gente entendeu que um produto válido é um produto que tenha nome, por exemplo, com no mínimo 5 e no máximo 50 caracteres, uma descrição entre 10 e 200 caracteres, um valor que não pode ser menor que 0, que ele tem que ter no mínimo 1 e no máximo 3 categorias,
tá certo? Isso veio do negócio, né? Lembre-se que a gente está aqui simulando, né, situações específicas. Então vamos levar isso em consideração, esse que um produto válido para a gente nesse sistema é isso que a gente comentou aqui. E aí o cenário usando o BDD, né, a gente fala sempre, né, dado, né, given, uma determinada situação, né, dado um produto válido, se eu passar um produto válido, quando eu solicitar a criação desse produto, né, que é o caso de uso, né, usando lá também os conceitos de etapas do ciclo de vida de um objeto de domínio, então o produto deve ser criado corretamente. Veja que aqui eu não estou, né, criando cenários usando aqui, por exemplo, o BDD e especificando tecnologia. Eu não estou falando qual é o tipo de banco, eu não estou falando como é que esse produto válido chegou, né, se foi por um HTTP, se foi, por exemplo, por uma chamada de procedimento remota, tá certo? Eu só estou dizendo de forma genérica, que é uma boa prática, o que é que na hora que eu executo esse caso de uso, o que é que tem que acontecer? Passando um produto válido, na hora que eu solicitar a criação, eu tenho que esse produto deve ser criado corretamente. Esse é o caso padrão, tá certo? E quais são os casos, né, de exceções, né? Quais são os cenários de exceção? Tá certo? Esses cenários de exceção, já que a gente está trabalhando aqui o domínio, né, a entidade do domínio, o produto, vão ser as exceções baseadas nessas restrições, essas regras de negócio que a gente falou há pouco. Tamanho do nome, tamanho da descrição, o valor, né, a quantidade de categorias. Tá certo? Então, o produto do nosso domínio, ele terá as seguintes informações, como eu falei. Nome mínimo, né, o nome com no mínimo 5 caracteres e no máximo 50, descrição com no mínimo 10 e no máximo 200, valor não pode ser menor que 0 e categoria, né, o produto pode ter, deve ter no mínimo 1 e no máximo 3 categorias, tá certo? Então vamos para o primeiro cenário, né, aqui que é o cenário do produto inválido quando o nome do produto não atende o tamanho mínimo, né, no caso 5, né? Então, né, dado um produto cujo nome não atende o tamanho mínimo, ao solicitar a criação, então eu gero um erro informando que o nome do produto não possui. Então percebam que nesse processo aqui, né, que a gente está fazendo de design, né, onde a gente está especificando, né, deixando mais detalhado esse caso de uso criar produto, né, eu estou criando, né, a narrativa com história de usuário e definindo os cenários, né, através do uso da técnica do BDD. Então percebam que a gente já falou sobre isso, que o BDD ele casa muito bem com a técnica de história de usuário e ajuda a, né, detalhar e planejar melhor, principalmente quando os casos de uso são mais complexos. Beleza? Então vamos fazer os outros aqui de forma mais rápida. Então a gente tem aqui a parte do nome, né? Então temos dois cenários, tanto para o nome com tamanho mínimo, como para o tamanho máximo, tá certo? A outra é a descrição, que tem que ter no mínimo 10 caracteres e no máximo 200. Então já vou pegar aqui os dois cenários, então já tenho 3 cenários aqui, o cenário padrão e 2 cenários, né, quando a gente tem o nome inválido, né, tanto para tamanho mínimo como tamanho máximo. No caso aqui, outro cenário é a descrição do produto não atende o tamanho mínimo, que é 10, tá certo? E o outro caso, né, o outro cenário quando o tamanho, né, da descrição for maior, né, do que 200, tá certo? O outro cenário é quando a gente tem um valor que não pode ser menor que 0. Então já temos 4 cenários aí, né? No caso 5, né, com o cenário padrão. Então a gente vai ter o produto inválido quando o valor do produto não atende o valor mínimo. Certo? Vejam que isso aqui é bem padrão, a gente, né, fez isso com categoria produto, com o caso de uso categoria produto, e fez isso com o caso de uso de recuperar, e é como eu disse, né, preciso fazer sempre isso, depende da complexidade do caso de uso e da necessidade da equipe, né, da necessidade do software, da complexidade das regras de negócio, por isso que a gente fala sempre do bom senso, tá certo? E a outra coisa também são as categorias, né, do produto. Então, um produto ele pode ter no mínimo uma categoria e no máximo 3. Então, a gente vai ter aqui mais esses cenários, né, quando o produto for inválido, quando o produto não tem um número mínimo de categorias. Vamos supor que eu queira criar um produto sem nenhuma categoria. Isso não será permitido dentro do nosso sistema. Aí vocês podem perguntar, mas professor, isso vai servir para qualquer e-commerce eletrônico? Não, é a situação específica do nosso comércio. Pode ter em uma outra situação que você esteja desenvolvendo o comércio eletrônico para outra empresa e que eles eles entendem que o produto pode existir sem categoria, tá certo? No caso aqui é uma regra de negócio específica do nosso sistema. Então,
um produto tem que ter no mínimo uma e no máximo 3, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cenários, né? Um padrão e 7 de exceção, né, para esse caso de uso. Então perceba que eu criei cenários, né, e criei regras que são um pouco mais complexas, então precisei, né, mapear. Eu entendo que seria necessário mapear, até porque esses cenários aqui vão me ajudar, né, e vão conduzir os meus testes unitários automatizados, tá certo? Principalmente se a gente estiver usando a prática do TDD, tá certo? Bom, feito isso, a gente finaliza aqui essa parte de estabelecer os critérios, né, de aceitação, né, definindo o cenário de padrão e exceção e estabelecendo a narrativa com a história de usuário, tá certo? E aí a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? A gente vai, antes de começar a fazer os códigos, né, que representam o domínio dessa parte de categoria, a gente vai ajustar os diretórios do subdomínio, tá certo, do módulo catálogo. Vamos lá, por quê? Veja, primeiro vem um diagrama aqui, né? No nosso diagrama a gente percebe que dentro do subdomínio catálogo, que é representado aqui por essa pasta catálogo dentro da pasta módulo, né? O módulo é um sinônimo de subdomínio, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, algumas pastas, né? Então, dentro do domain, eu separei todas as partes de categoria. Então, para eu criar a categoria ou recuperar a categoria, eu tive que criar esses arquivos: entidades, seções, né? Testes unitários e os tipos. Beleza? E agora eu vou ter que estar fazendo criar produto. Então, eu vou ter que criar a produto entity, produto exception, produto spec. Se eu criar tudo aqui dentro dessa pasta, o que é possível, eu vou começar a ter muitos arquivos dentro dessa pasta domain que representam esse módulo do catálogo. Aí a gente poderia fazer isso normalmente, então teremos 8 arquivos nessa pasta, mas uma coisa que a gente pode fazer também é, né, entendendo que o nosso projeto vai avançando e vai se tornando mais complexo, a gente pode, né, criar outros diretórios para organizar melhor o código. Então percebam, viu, pessoal, que essa parte de organizar, criar a quantidade de pastas, também vai muito daquela questão do bom senso, tá certo? Se você tem uma pasta que começa a ter muitos arquivos, você pode começar, né, dentro do seu projeto a criar novos subdomínios, né, no caso aqui subdiretórios, para organizar melhor o código. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui para organizar as entidades de domínio de um mesmo módulo, a gente vai criar uma pasta aqui dentro desse domain que vai representar cada um dessas entidades necessárias, tá certo? Então, caso seja necessário, quando um módulo ou subdomínio possui mais de uma entidade, veja que aqui a gente tem entidade, categoria e produto dentro do subdomínio do catálogo, a gente pode criar diretórios, né, para estabelecer novas organizações, tá certo? E essas mudanças que a gente foi fazer, pessoal, vão acabar afetando as importações e exportações já feitas, né? Por exemplo, aqui tem uma categoria entity, né? Quando a gente exporta essa classe, categoria, em algum local que a gente precisa usar essa entidade, ela vai exportar baseada nessa estrutura de pastas. E se a gente criar uma outra pasta aqui, é óbvio que isso vai mudar. A gente vai fazer um teste aqui para vocês verem e a gente vai estar fazendo uma refatoração e vocês perceberem que quando a gente criar isso, alguns erros vão, né, surgir. Mas assim, a própria ideia do VS Code facilita para a gente essas correções. Então vamos lá. Dentro de domain, eu vou chegar aqui a criar uma nova pasta chamada categoria, tá certo? E tudo de categoria vai vir para cá. Por quê? Porque depois eu vou ter também aqui um produto, tá certo? Vejam que a gente já fez lá a parte do mapeamento do caso de uso para a história de usuário e BDD, mas a gente não começou a fazer o código. Então, antes de eu começar a fazer esse código, eu estou ajustando esses diretórios aqui, né, para que meu código fique um pouco mais organizado. Então, eu aqui em módulos, catálogo, dentro de domain, criei categoria, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, arrastar, né? Eu vou pegar aqui, ó, essa categoria entity e puxar para cá. Veja, primeira coisa que ele me pede, né? Tipo, se eu tenho certeza que eu quero mover o categoria.entity.ts para dentro da pasta categoria que eu criei agora. Vou dizer que sim, né? Mova, né? E aí ele vai me fazer uma outra pergunta, o Visual Studio Code, né? Se ele tiver configurado da forma correta, o Visual Studio Code vai fazer, ó, você quer, né, update, né? Você quer atualizar os seus imports para esse arquivo categoria entity? Aí eu sim, tá certo? Eu quero que atualize, porque já que eu fiz uma movimentação, né? E veja que eu ainda não cliquei no botão sim, veja que aqui ele já está me dando um erro, né? Algum erro, tá certo? Então vou dar o yes aqui, tá certo?
Se eu vim aqui no categoria entity, agora ele está dentro da pasta categoria. E aí, né, o próprio VS Code atualizou esses imports. Ah, professor, o VS Code não me deu essa opção de atualizar. Então, você, como desenvolvedor, pode, né, entrar em cada arquivo desse, em cada local onde o próprio VS Code indica que tem algum erro e verificar as importações novamente e apagar, né, e fazer as importações corretas novamente, certo? Então, vamos fazer isso com todos os arquivos, né? Aceitar a movimentação e atualizar os imports. Então, vamos lá. Categoria entity, vou puxar o categoria exception aqui para dentro, movo, atualizo sim, puxar o categoria spec, que é a parte de testes, né? Movo, né? E mando atualizar as importações e a parte dos types, tá certo? Movo e mando atualizar as informações. Então agora eu tenho aqui uma organização, né, dentro do meu módulo de catálogo, dentro do domínio, separado por entidades que formam esse catálogo, no caso aqui categoria inicialmente, tá certo? Bom, feito isso, né, é interessante a gente tentar executar os testes novamente, tá certo? Então vou abrir aqui o terminal, dentro do VS Code, tá certo? Apertar aqui o Q e rodar novamente os testes, tá certo? Por que isso? Porque os nossos testes, eles servem para isso, para a gente verificar, né, a consistência do nosso código, principalmente quando a gente cria novas funcionalidades, como criar produto, que a gente vai fazer daqui a pouco, ou quando a gente reestrutura o nosso projeto. No caso aqui, eu fiz uma refatoração, né, e criei um subdiretório chamado categoria aqui para organizar melhor nosso código. Então, quando o nosso código tem esses testes, facilita a gente ter mais, digamos assim, confiança em fazer as alterações, não importa a natureza dessa mudança, se é funcional ou não funcional, para a gente poder, né, fazer a alteração e fazer a execução do teste. Então, veja que eu executei os testes ainda estão passando. Então, nesse processo de arrastar, né, os arquivos para o subdiretório categoria e atualizar os imports usando o próprio VS Code, né, eu não tive nenhum problema, né, porque meus testes funcionaram. Então, nesse caso aqui, tá ok, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? Vamos ver aqui, ó, os imports no arquivo de exceção, né, categoria exception. Se eu vim aqui, né, no categoria exception, tá certo? Eu tenho aqui, ó, né, todos os imports feitos corretamente. Por quê? Eu vou apagar esse import aqui, XP, porque a gente não está usando, né? Ele está aqui por algum motivo que a gente não desconhece. E veja que o domain, ele agora está apontando, né, para a pasta shared. A gente usa para fazer as exceções de negócio uma classe chamada domain exception, mais genérica, que a gente botou dentro da pasta shared, que são os nossos códigos que são compartilháveis entre todos os módulos, tá certo? Ou seja, para reusar código, né, e evitar duplicação de código, tá certo? Né? Então aqui a gente já está ok na parte do categoria exception. Vamos abrir aqui o categoria map, que está dentro dessa parte aqui, ó, mappers, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, importando a categoria, tá certo? Do domínio. Dentro agora, veja que aqui já aparece a pasta categoria, né? Antes essa categoria entidade estava dentro da pasta domain. E aqui no iCategoria também já aparece, tá certo? Então, dentro da pasta mappers, o mapeador, né, que faz o mapeamento de uma categoria, que é uma entidade de negócio, uma entidade de domínio, para um DTO, né, para um Data Transfer Object, e, né, onde a gente consegue transferir também uma entrada para um domínio, tá certo? Então, a gente tem aqui os mapeadores também estão corretos. Uma coisa que a gente pode fazer toda vez que a gente estiver fazendo essas refatorações de código é executar isso aqui. Aí. Seleciona, né? Na verdade, não precisa selecionar, você pode clicar aqui com o botão direito, Source Action, e pedir para organizar os imports. A gente tem até um atalho, né, que é o Shift Alt mais O, né? E aí ele vai, é óbvio que aqui não fez nenhuma diferença, mas ele acaba importando e organizando, organizando esses imports aqui, né, por uma ordem, né, que seja um pouco mais intuitiva, tá certo? Então, depois do categoria map, eu vou ver aqui o categoria spec, que está dentro do meu domínio, categoria spec, tá certo? E aí a gente pode ver que, tipo, a parte de identificador único também, aí já está chamando domain, tudo certinho, tá certo? A gente pode também clicar aqui, botão direito, Source Action,
organizar os imports. Veja que aqui ele mudou, né? Olha, um import. Vou fazer um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Veja que quando eu organizei, né? Ele trouxe o identity ID entity UID invalid, né? Que é uma classe, né, de exceção para quando o ID foi inválido, para cá para cima, né? Tá certo? Ele entende que é melhor que a gente importe isso antes do que os outros elementos que vem abaixo, tá certo? Então é sempre bom estar passando por cada arquivo e fazendo essa organização de importações, tá certo? Bom, outra coisa que a gente vai ver é o arquivo index, tá certo? Porque o arquivo index é um arquivo que a gente estava fazendo testes, lembrando que o arquivo index aqui nesse momento é um teste manual da nossa API, onde a gente faz uso dos nossos objetos e nossos elementos de domínio, né, tanto entidade como interfaces, e fazendo testes de persistência também, tá certo? Então, além de executar os testes automatizados que a gente viu que tá ok, eu vou executar aqui, tá certo? Esse código do index.ts usando a extensão CodeRunner, né, e o crazy-node que a gente já tem configurados. Veja que aqui ó, executou, né, esse index.ts para a gente verificar realmente. Eu posso verificar aqui se ele gerou ó, o arquivo categorias.json, né, que é o arquivo que a gente gera no index para trabalhar com persistência em arquivo, né, com o array de categorias, né, que é o nosso teste que a gente faz lá. Então aqui eu estou vendo que está ok, né? Quando eu fiz a alteração lá dos meus arquivos de categoria para dentro da pasta categoria, eu já fiz, né, o próprio VS Code automaticamente já atualizou todos os imports. É importante tentar usar o VS Code nesse processo, porque aí vocês vão perceber a produtividade do uso da IDE, né? Porque senão vocês estariam tendo que entrar em todos os locais onde foram feitos os imports desses arquivos e fazendo a alteração na mão. Mas o VS Code, na hora que a gente moveu, ele já de forma inteligente já entende, né, que ele pode atualizar. Beleza? Então aqui no index também, aí, a gente pode, né, deixa eu fechar aqui esse arquivo. Aqui no index a gente também pode, né, organizar os imports, aí clicar com o botão direito, source action, organize os imports. Veja que ele faz uma importação primeiro aí, trazendo, né, bibliotecas e classes ou módulos que são nativos do VS Code, e depois ele traz as coisas, né, digamos assim, que são dentro do nosso projeto, que foram criadas no projeto, tá certo? Bom, depois de fazer isso, né, é interessante, né, que caso o teste não funcione, né, tentar usar as extensões, né, que a gente tem as extensões de instalação de teste aqui. Veja que eu posso também verificar se os meus testes estão rodando aqui para extensão, não só pelo terminal executando, né? Então veja que a gente tem aqui, veja que aqui a gente pegou alguns erros de teste, né? Mas vamos executar eles novamente para verificar. Bom, alguns testes, né, estão falhando, nesse caso pela extensão, né? Aqui às vezes isso pode acontecer, viu, pessoal, pela questão dessas extensões, né, estarem, né, não serem uma execução direta do teste, né? Eles usam, né, alguns, digamos assim, configurações diferentes para fazer o teste. Vamos executar o teste no terminal para verificar aqui, que aí a gente tem certeza se realmente nossos testes estão ok. Então vamos lá, npm run test. Espero os testes executarem. Bom, a gente está com os testes passando, né? E aí depois a gente pode, né, fechar e abrir o VS Code para verificar porque os testes pela extensão não estão funcionando. Principalmente essa parte aqui, né, da parte de categoria. Na verdade, o que está acontecendo aqui é porque ele tem essa parte aqui de categoria spec, mas esse categoria spec aqui era o antes, né, que estava dentro da pasta domain. O que está funcionando mesmo é o categoria, né, categoria.spec.ts dentro da pasta de categoria. Então, de alguma forma aqui, eu não sei se a gente tem como fazer limpar todos os resultados aqui. Eu acho que a gente pode, né, esconder esse teste ou tipo de alguma forma depois atualizar essa parte aqui de testes para que ele fique só, né, apontando para os testes que são os corretos, que são esses 3 testes, ou esses 7 testes aqui, tá certo? Então, se eu executo esses aqui, ele vai funcionar, né? E aqui também vai funcionar, né? Que são os testes automatizados do recuperar, tá certo? Né? Até vou alterar o nome aqui para botar certo, né? Recuperar categoria e do criar categoria, tá certo? Bom,
Os testes estão funcionando, né, tanto pela extensão como pelo terminal. E veja, isso é importante, a gente estar executando esses testes automatizados constantemente, além de usar o index, né, que a gente está testando manualmente, mas em algum momento esse index vai sair do nosso projeto e a gente vai só fazer as execuções de testes automatizados, né, para a gente ficar acompanhando a consistência do nosso código. Então, fiz alterações no projeto? Fiz. Criei uma nova pasta, alterei, movi os códigos. Isso pode ser isso é um requisito não funcional, né, porque tem a ver com organização, legibilidade, né, do código. Então, mas isso pode influenciar nos códigos que já existiam, então eu tenho que verificar se os meus testes continuam sendo executados corretamente. Beleza? Bom, depois disso, qual é a próxima etapa, né? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar a camada de domínio para o caso de uso do produto. Então, a gente, né, viu aqui o diagrama, né, do caso de uso do produto, tá certo? Deixa eu fechar aqui, né? Criar produto, a gente mapeou, né, esse caso de uso com história de usuário e BDD, né, refatorou ajustando os diretórios do subdomínio e agora vai implementar mesmo, né, os elementos necessários para que esse código do criar produto seja executado corretamente. Então, primeira coisa, né, é dentro da pasta domain criar agora, dentro da pasta domain, criar uma nova pasta chamada produto, tá certo? Tudo minúsculo. Então, veja que agora, dentro do nosso módulo de catálogo, dentro do domínio, domain, tá certo? A gente tem duas pastas, categoria, tá certo? Que representa a entidade de categoria, e produto, né? Produto e categoria juntos formam o catálogo do comércio eletrônico, tá certo? Nessa situação específica. Então, a gente cria primeiro aqui a pasta produto, tá certo? Bom, depois disso, a gente vai criar o arquivo, né? Que vai definir os tipos e as interfaces, né? Definindo os contratos e tipos bases que representarão o que é um produto, ou seja, o processo de abstração, né? Que a gente viu lá em orientação a objeto, né, representando o que é um produto dentro desse nosso projeto e representando alguns estados do ciclo de vida desse objeto também, tá certo? No caso, criar e o recuperar. Então, né, a gente vai fazer algo parecido aqui com o que a gente fez com categoria. Então, vamos lá. Dentro de produto, né, a gente vai criar aqui, produto types.ts. Então, botão direito, novo file, produtos.types.ts, certo? O que é que vai ter aqui dentro? Primeiro, definir a interface, tá certo? Ou seja, quais são todos os atributos e propriedades, né, que o nosso sistema vai ter que abstrair do que é um produto, tá certo? Lembre-se que isso auxilia na criação das invariantes e dos modelos ricos, tá certo? De domínio, beleza? Então, primeira coisa é definir a interface e produto com um ID opcional do tipo string, o nome, a descrição, o valor, que é um number, e categorias aqui. No caso, categorias aqui, né, a gente vai ter que importar, né, já que a gente está usando aqui agora, veja que lá na interface de categoria, se a gente abrir aqui, a interface de categoria, a categoria ela só depende de tipos primitivos, então não tem nenhum import. Mas aqui agora que a gente está fazendo o nosso software evoluir, né, implementando outros casos de uso mais complexos, o produto ele depende de uma classe que a gente já mapeou, que também é uma entidade do nosso domínio, que no caso é a categoria. Então, um produto tem um array de categorias, ou seja, um conjunto de categorias. Então, eu vou botar aqui categorias e vou importar a classe categoria, né, lá do módulo que a gente já tem da pasta categoria, tá certo? Então, a gente faz essa importação aqui, tá certo? Importando categoria dessa pasta categoria e dessa, né, desse arquivo categoria.entity. Então, agora eu defino o que é um produto aqui, beleza? Depois de definir a interface, a gente vai definir os tipos, tá certo? O primeiro tipo é o tipo que define aí o estado, né, uma das etapas do ciclo de vida do produto, que é o momento que a gente está criando um produto. Então, vamos lá. Quando eu estou criando um produto, né, eu estou botando aqui alguns comentários para facilitar, atributos que são necessários para criar um produto, né? Esse tipo representa um dos estados do ciclo de vida dessa entidade. A entidade é o produto, né? Então, quando eu estou criando, né? E por que eu faço isso? Para garantir a integridade dos dados de um objeto, né? Usar esses tipos como programação defensiva, né? Tipificando parâmetros de métodos, né? E trabalhando, né, com tipificação estática, tá certo? Então, crio o tipo,
criar produto que omite, olha, o ID, tá certo? Então, eu tenho um produto, omito o ID, porque se eu for criar um produto, eu não preciso passar o ID, só preciso passar nome, descrição e valor. Por quê? Lembrem-se que o nosso ID, ele é gerado automaticamente, né, usando o formato UUID, tá certo? Então, a gente faz dessa forma. Veja que isso aqui é para essa situação específica, tá certo? Em algumas situações, ou em alguns casos de uso, ou em outros sistemas, vocês podem querer passar o ID, por exemplo, o CPF é um identificador que você não vai gerar automaticamente, você vai passar ele, então você não precisaria fazer dessa forma, tá certo? E o outro tipo que representa um outro estado desse objeto de domínio é o recuperar. Então, recuperar produto props, né? Ou seja, as propriedades para criar o produto são o iProduto menos o ID. Então, se eu passar um mouse aqui, ó, eu vou mostrar. Criar produto é nome, descrição, valor e categorias, tá certo? Ele omite o ID. E o recuperar produtos? São todos. Veja que o ID aqui, ó, ele está opcional. Então, para recuperar, o ID não pode ser opcional, ele tem que ser obrigatório. Então, eu boto aí, required, né, todos, né, os atributos da interface produto vão ser requeridas na hora de recuperar. Então, para eu recuperar um produto, né, recuperar da persistência, seja em banco, seja em arquivo, eu preciso ter um ID, né, porque a gente recupera pelo ID. Então, aqui a gente representa propriedades específicas de duas etapas aí do ciclo de vida desse objeto de domínio, que é a entidade de domínio produto. Beleza? Então, definimos os tipos. Aí é óbvio, a gente tem que exportar, tá certo? Para poder utilizar. Então, vamos exportar aqui, ó, a interface, tá certo? E os dois tipos, né, que representam esses estados, tá certo? E depois disso, depois de criar o arquivo, a gente vai poder criar, né, o arquivo produto.exception.ts. Lembrem-se que esse arquivo de exceção, ele é um arquivo aqui dentro de produto, né? Novo arquivo é produto.exception.ts. Esse arquivo de exceção, ele vai ser auxiliado, né? Lembrando que a gente, quando faz a etapa de análise e design, a gente cria modelos, né? Seja modelos usando diagramas ou modelos textuais, como a história de usuário, né? Ou um modelo textual mais simples. A gente cria isso para poder orientar o nosso desenvolvimento, né? Lembrando lá daqueles conceitos do MDD, né? Que é o Model Driven Design, ou seja, um desenvolvimento também orientado a modelos, seja modelos em diagramas visuais ou modelos como, por exemplo, nossas histórias de usuário. Então, né, se eu vim aqui a não criar produto, esse formato que a gente usou aqui de usar a história de usuário para definir para definir a narrativa e os cenários com BDD para definir cenários padrão e de exceção vão auxiliar a gente na hora de criar as exceções de negócio. Por quê? Porque a gente já mapeou algumas exceções aqui, tá certo? Que são esses cenários de exceção. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no produto.exception, né? É fazer um import da nossa classe base, que é a domain exception, tá certo? Que é aquela classe que a gente já criou lá no shared. Veja que essa classe já foi criada, então a gente começa a reutilizar, viu, pessoal? A gente acaba não precisando, né, mais fazer essa classe, né? Porque ela vai estar aqui, aí, né, dentro do shared, né, domain.exception, né? A gente já criou isso aqui, então agora a gente reutiliza essa classe e aplica também aqui, né, conceitos da orientação objeto, como, né, a gente está aplicando aqui a herança, tá certo? Estendendo, né, um caso de uso, então, ou uma exceção. Então, a primeira classe que a gente vai criar aqui dentro, né, é a exceção de negócio, é produto exception, que estende de domain exception. Então, aqui vai ser uma exceção genérica, né, de algo que aconteça, regra de negócio dentro da entidade produto, tá certo? E aí é óbvio que a gente vai criar agora uma exceção para cada cenário de exceção desse, quando o produto for inválido com tamanho mínimo, quando o produto for inválido quando o nome não atende o tamanho máximo, quando o produto for inválido quando a descrição não atende o produto mínimo. Então a gente vai ter uma exceção para cada, né, elemento desse. É por isso que vocês percebem aí a importância, né, de seguir esse padrão, né, do MDD, né, de desenvolver orientado aos modelos. A gente não faz os modelos e os diagramas para serem esquecidos. A gente faz para orientar a programação e facilitar planejamento, né, e implementação. Tá certo? Então vamos lá. Aí para cada uma daquelas exceções a gente vai ter, primeiro, as exceções de nome, tá certo? Olha, nome do produto tamanho mínimo inválido e nome do produto tamanho máximo inválido, tá certo? O que muda aqui é só o texto,
tá certo? Todas elas estendendo agora de produto exception. Então a gente tem uma hierarquia de extensão aí. Produto exception herda de domain exception e nome produto tamanho mínimo herda de produto exception. Então, quando eu lançar uma exceção dessa, ela é do tipo de produto exception e é também do tipo domain, certo? Os outros, vamos lá, a gente vai ter agora exceções de descrição do produto tamanho mínimo, tá certo? E descrição do produto tamanho máximo, tá certo? A gente vai ter exceção também de valor, né? Valor mínimo do produto. Lembrando que a gente está acompanhando esses cenários aqui. Estou fazendo desse cenário aqui agora. E é óbvio agora os cenários onde as categorias, né, do produto, né, não atendem ao tamanho mínimo e tamanho máximo, tá certo? Então a gente vai chamar esses dois aqui de quantidade mínima de categorias produto inválida e quantidade máxima. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exceções, assim como os 8 cenários definidos lá no criar, traço produto, traço caso, traço uso, ponto feature, onde a gente usou história de usuário e BDD, tá certo? E é óbvio, como a gente criou essas classes, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? Exportar essas classes, é claro, porque a gente vai estar fazendo esse código aqui para poder usar, né? Então, export produto exception, nome produto tamanho mínimo, nome produto tamanho máximo, todas as exceções, né, que atendem aqueles cenários definidos lá, beleza? Bom, fazendo essa parte do produto exception, a gente pode ir para a própria entidade, né, para o próprio arquivo, né, da entidade. Então veja que a gente já tem o types e os exceptions, né, a gente falta fazer assim como categoria a entidade e os testes, né, de unidades automatizados, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, criar o arquivo produto.entity aqui dentro, new file, produto.entity.ts, e aqui a gente vai criar primeiro a definição da classe. Classe produto estende a entity, que é uma classe que também está lá dentro do shared, e o iProduto que a gente definiu dentro do arquivo produto.types.ts, certo? Então a gente cria aqui o corpo da classe e já faz algumas importações. Perceba que aqui está dando erro, mas o erro é justamente porque a gente ainda não tem os atributos, não tem os gets e sets, tá certo? A gente não tem construtor, não tem os métodos estáticos de fábrica que representam aí, né, as etapas de criar e de recuperar, a gente não está exportando, então tudo isso precisa ser feito, beleza? Bom, primeira coisa, a gente vai fazer os atributos, e os atributos eles têm que estar em conformidade com a interface. Aí veja que essa classe ela implementa esse contrato que é o produto, tá certo? Então vamos lá. Quais são os atributos? Nome, descrição, valor, categoria. Vocês podem perguntar, professor, lá no iProduto tem o ID. Agora lembrem-se, né? O ID ele está representado aqui através do reuso de código, porque a nossa classe produto ela estende a entidade. Se a gente clicar aqui com Ctrl e for para a classe entidade, que está lá na pasta shared, que é uma classe que a gente já fez, ele já tem um atributo privado, ID, e tem os seus gets e sets, né? Esse set aqui ele até, né, cria, né, o ID, né, e faz verificação da validade desse UID, tá certo? Então, se a gente está estendendo aqui a identidade, então ele já tem o ID e aqui são os atributos específicos para produto, beleza? Vamos lá para os gets e sets, tá certo? Primeiro os gets e sets do atributo nome, então eu vou colocar aqui, né? Lembrando que aqui eu vou estar fazendo um pouco mais rápido, porque essa parte de gets e sets, né, de criar os métodos gets e sets, que são comportamentos do método, né? E a gente já fez na parte de categoria, a gente já explicou porque o get é público, né? E porque o set está privado, né? Para a gente fazer invariantes de classe, né? E trabalhar a construção desse objeto através de fábricas estáticas dentro da própria classe. Então, eu tenho o public get nome e o private set nome. Veja que o private set nome ele faz as validações que a gente também definiu lá na história de usuário, né, e definiu, né, especificou um pouco melhor com o BDD lá no cenário de exceção. Então veja, quando o valor do nome for, né, depois de retirar os espaços da frente do texto e de trás,
se o tamanho for menor que 5, né, a gente está quebrando uma regra de negócio, então você tem que lançar uma exceção. Veja que aqui está dando erro porque a gente não importou essa exceção. Então vamos lá. Nome do produto, tamanho mínimo inválido. Tá certo? Importa aqui, aí, tá certo? E aqui também, nome do produto, tamanho máximo inválido. Tá certo? Ou você pode fazer assim, apagando, né? E preenchendo e usando o autocompletado VS Code, ou ouvindo aqui, né, sabendo qual é a importação, importa. Veja que essas duas classes estão dentro do arquivo produto.exception.ts, então, né, a gente vai importar dessa forma aqui, e todas as outras também. Então a gente tem o get nome, set nome, tá certo? Vamos para a parte de descrição. Get descrição, público, tá certo? Já que aqui os métodos get eles só recuperam dados, eles não fazem alteração do valor do dado. E no método set, né, onde a gente faz as validações de negócio. Lembrando que o método set ele vai fazer a alteração do estado, por isso que a gente valida e por isso que é um domínio rico, tá certo, pessoal? Porque a gente acaba trazendo as regras de negócio, né, e fazendo validações de negócio dentro do próprio domínio, certo? Então vamos lá. Descrição tamanho mínimo inválido, vamos importar essa exceção. E descrição tamanho máximo, né, inválido. Vamos também importar essa exceção aqui, certo? E aqui, temos as duas validações. Se tiver tudo ok, né, faz a associação do valor que foi passado pelo método para o atributo privado underline descrição, beleza? Bom, vou fazer todos os outros de forma, né, vou fazer o do set do valor, né, na verdade, aqui, valor, né? No caso do valor, a gente só verifica se ele tem um valor mínimo, né? Aqui ele está dizendo, é valor do tamanho produto mínimo. Vamos ver como é que a gente botou o nome aqui. É valor mínimo do produto inválido, na verdade. Vou chamar aqui, valor mínimo do produto inválido, né? Salva. E vou fazer agora da categoria. Tá certo? Os gets e sets de categoria. Lembrando que categoria é do tipo array categoria. Aqui também a gente vai ter que importar essa categoria, né, que é a entidade que está definida lá em categoria.ent. Tem que importar aqui, para a gente poder reutilizar, né, já que a gente está usando dentro dessa classe. E aqui também a parte da quantidade, né, na parte das exceções. Então, importo, certo? E importo aqui. Bom, então aqui a gente criou nossos gets e sets para todos os atributos, tá certo? Bom, qual é o próximo passo? Criar o construtor. Lembrando que o construtor também, para a gente fazer invariante de classe, ele está privado. Então, olha, construtor, lembre-se que isso aqui é comentário, né? Então, o construtor, olha, privado. Qual é o parâmetro que esse construtor recebe? Um produto do tipo iProduct, ou seja, eu estou fazendo aqui codificação defensiva, né, através de determinar o meu parâmetro do tipo do meu contrato. Chamo o super, né, já que essa classe aqui ela estende de entidade, tá certo? E depois, né, passando o ID e depois os valores, né, do nome, da descrição e do valor das categorias. Beleza? Esse é o meu construtor. E aí a gente agora vai ter que fazer o quê? As static factories, os métodos estáticos, né? Os métodos de fábrica estático, que representam aqueles estados e que vão garantir que esse meu código ele seja um invariante, seja um modelo mais rico possível, tá certo? Então eu tenho um método público estático chamado criar, que ele recebe um parâmetro chamado props do tipo criar produto. Esse criar produto, a gente já sabe, né, que ele está definido lá na classe, no arquivo produto.types.ts. Então também tem que importar ele aqui, em cima, criar produtos, de produtos.types, e o recuperar a propriedade também, né? E isso garante consistência, né, nos nossos dados. Beleza? É claro, depois disso, o que a gente tem que fazer? Exportar, tá certo? Já que a gente precisa, né, utilizar essa classe, né, que representa essa entidade em algum local. Beleza? Feito isso, a gente criou a classe, definiu os atributos, os gets e sets, o construtor, né, os métodos de fábrica estático e fez a exportação, tá certo? E aí a gente pode ir agora também criar o mappers, tá certo? Da parte do produto, né, que mapeia tanto para o DTO como para o domínio. Então vamos lá.
botão direito, novo arquivo, produto.map.ts, tá certo? Dentro da pasta mappers, fora da pasta produto, né, domain, porque isso aqui é um mapeador. Aí vocês podem até me perguntar, professor, os mappers, eles fazem parte do domínio? Sim, mas como isso aqui talvez cresça, tá certo? E como mappers é uma especificidade de troca de tipo, né, tipo para o DTO ou do DTO para o domínio, eu decidi, né, por questões de decisão arquitetônica, não deixar aqui dentro do domain. Mas é aquilo que eu falei, né, tipo bom senso, depende da equipe, poderia estar aqui, por exemplo, dentro dessa pasta, o map de produto poderia estar aqui? Poderia também, tá certo? Mas aqui foi uma decisão que a gente tomou para deixar um pouco mais organizado e a gente bateu o olho, aqui são a parte dos mappers, tá certo? Então o que é que a gente tem que fazer aqui? Criar nesse produto.map a classe map, que tem dois métodos estáticos. Um, toDTO, ou seja, recebe uma entidade de negócio, uma entidade de domínio de negócio chamada produto, do tipo produto, e retorna, né, uma interface, tá certo, desse tipo, né, que é um DTO, né, um Data Transfer Object. E aqui recebe um recuperar, por exemplo, produto, e transforma por domínio, tá certo? Ou seja, trago ele para formato do domínio, chamando o método recuperar, que está lá dentro, tá certo? Aqui a gente só precisa agora fazer as importações necessárias dessa classe produto, né, que é do domínio. Essa aqui é a interface, que está dentro do produto.type.ts, e o recuperar, que está dentro também do produto.type.ts, certo? Então, importando esses elementos aqui, e aqui a gente pode fazer isso aqui também, aí, botão direito, Source Action, organize os imports, tá certo? Aqui que a gente não fez aí também, aí, na parte do produto entity, né? Depois de todas as importações, pode clicar aqui com o botão direito, né? Source Action, organize todos os imports. Se ele não mudou é porque já está na ordem que o TS, né? O próprio TypeScript e o próprio Node entendem que são mais interessantes, beleza? Né? E é óbvio aqui no map, né? No produto.map.ps, já que a gente criou esse produto.map, a gente tem que exportar o produto map, tá certo? Senão a gente não vai poder utilizar ele em outro local, beleza? Bom, feito isso, aí a gente pode introduzir, né, o toDTO, como a gente fez lá no produto, né, criando um método que faça isso. Então eu vou vir aqui no produto.entity.ts e adicionar um novo método aqui, depois do construtor, depois dessas fábricas. Vou adicionar aqui um método chamado toDTO, tá certo? Que vai usar o map, tá certo? Aí veja, é por isso que a gente diz que o map, ele faz parte ali do domínio, né? Eu tô criando dentro do meu objeto aqui, da minha entidade de negócio produto, um método, né, de instância chamado toDTO, que vai retornar, né, esse objeto, né, para um tipo de dados para ser transferível, né, que possa ser para persistência ou para ser enviado na rede, tá certo? E aí veja, então quando meu produto que é uma entidade de negócio depende do map, né, se a gente estiver assim aplicando bem os conceitos mais básicos do DDD também, né, e as boas práticas, o nosso domínio ele não pode depender, por exemplo, dos detalhes de implementação, como por exemplo, no futuro como fazer persistência, ou qual é o banco que a gente utiliza, tá certo? Ou qual é o formato que a gente recebe os dados, se é por HTTP, se é por RPC ou qualquer outro formato, tá certo? Então veja que aqui ele depende do map, mas o map na verdade, né, só faz, né, esse processo de transferência. Então o map ele conhece o domínio e ele faz parte do domínio, ele só está em outra pasta. Poderia estar aqui dentro, poderia, mas a gente decidiu fazer dessa forma, beleza? Depois de fazer isso, a gente vai criar os testes unitários, tá certo? Aqui dentro também é de domain, produto, tá certo? E aí a gente usa o padrão, né? Nome do arquivo é produto.spec.ts. Quando vocês verem esses arquivos .spec, provavelmente eles terão testes, ou testes unitários, ou testes de integração, ou outros tipos de teste, né? Que a gente vai ver mais no futuro, beleza? Bom, para fazer a parte de teste, né, a gente vai primeiro definir as suítes de teste de unidade para essa etapa de criar produto, assim como a gente fez, tá certo? Com as suítes de teste para o criar categoria e para o recuperar, tá certo? Lembrando que suíte de testes, né, é um conjunto de testes
né, no caso aqui testes de unidade específicos, né, relacionados a algum contexto, tá certo? Contextualizado. Aí aqui nessa parte é interessante a gente lembrar o seguinte: o produto do nosso domínio ele terá nome com no mínimo 5 caracteres e no máximo 50, descrição com no mínimo 10 e no máximo 200, valor, né, com não pode ser menor que 0 e categorias com no mínimo 1 e no máximo 3, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a suíte de testes usando aqui, a gente está usando o VTest, né? Então primeira coisa, a gente chama o describe aqui, que vai descrever uma suíte de testes. Eu vou importar o describe do VTest, a gente não está usando do Node original, a gente está usando a biblioteca do VTest, tá certo? Então a gente importa aqui, ele importou aqui dentro do comentário, eu vou botar mais para fora aqui, E aí aqui, o que é que eu estou fazendo? Suíte de testes de unidade da entidade de domínio. Qual é a entidade de domínio? Produto. Mais especificamente, a etapa e o caso de uso do criar produto. Então aqui dentro eu vou fazer tudo que faça, né, testes unitários em cima dessas regras de negócio e dessas entidades de domínio do negócio que eu criei, tá certo? Principalmente lembrando dos nossos histórias de usuário e dos nossos cenários de exceção e padrões que a gente criou, certo? Então, primeira coisa é definir o teste unitário para o caso de teste padrão, que é o criar um produto válido, tá certo? E aí a gente vai usar aqui dentro, né, do describe, né, o teste, tá certo? Então esse é o nosso primeiro teste, tá certo? Primeiro teste aqui a gente vai ter que importar do VTest também, tá certo? Categoria da categoria entity.ts, tá certo? Criar produto props do produto.type.ts, Spectre, importar do VTest, tá certo? Produto, importar do produto.entity.ts, e aí a gente tem o teste. Então veja, dentro, né, do describe aqui, eu vou fazer um conjunto de testes que vão representar aqueles cenários que eu defini lá nas histórias de usuário. Se vocês não lembram, a gente tinha 8 cenários, né? Ou seja, um cenário padrão, né? Que é dado um produto válido, quando solicitar a criação, então. Veja que escrevendo isso em BDD, isso me auxilia na hora de fazer o teste. Se eu vier aqui em Produto Spec, eu estou justamente usando o VTest para representar aquela especificação em BDD. Dado um produto válido, usando aqui os tipos básicos que a gente criou, passando um nome válido, uma descrição válida, um valor válido, e uma quantidade de categorias válidas aqui, que eu criei aqui antes só para facilitar, passadas aqui. Quando eu chamar o método criar, eu tenho que, né, ter uma instância de um produto retornado. Então, isso aqui me faz um teste automatizado desse cenário, tá certo? E assim sucessivamente para os outros. Então, vamos rodar esse teste aqui, só para ver o que é que acontece, certo? Então, o teste passou com sucesso, né? Eu vou mostrar aqui, né, uma falha, né? Se um erro acontecendo, eu vou passar um nome menor que 5, né? Que é uma coisa que a gente já sabe que viola a nossa regra de negócio. Vou executar o teste novamente. Você vai ver que um erro vai acontecer, porque a exceção que foi lançada foi o nome do produto não possui também o mínimo válido, que é 5, tá certo? Então veja que o meu teste, quando eu passo um nome válido, né, maior que 5 aqui, no caso toalha tem 6, ele vai funcionar porque eu estou passando um nome com todas as restrições sendo atendidas, né, todas as regras de negócio. Então o primeiro teste é esse teste de deve criar o produto válido. Então aqui daqui para frente eu vou fazer um pouco mais rápido, viu, pessoal? Porque vocês vão perceber que ao longo do que a gente vai fazendo testes unitários, a gente vai, né, meio que reutilizando coisas que a gente já fez, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com CRUDs, né? Independente de qual entidade do negócio a gente está trabalhando, se é um CRUD de categoria, de produto, depois de pessoa, de carrinho, a gente meio que trabalha, né, num certo padrão, tá certo? Então vamos lá definir a parte do teste dos nomes, tá certo? Nome inválido com tamanho mínimo, né? Teste, nome deve criar o produto com tamanho inválido mínimo, veja que eu estou passando o tamanho mínimo aqui, tá certo? E aqui, ó, na hora que eu executar, né, lembra aqui do BDD, né, ó, quando solicitar a criação de um produto que o nome do produto não atende o tamanho mínimo, um erro informando
que o nome do produto não possui um tamanho mínimo válido, deve ser apresentado. Então, o que eu estou fazendo aqui no meu teste é esperar que esse erro aconteça. Então, aqui eu tenho que importar, é claro, também, que está lá dentro de produto.exception.ts, porque a gente vai acabar usando esse cara aqui para testar, certo? Então, se eu passar um produto com nome inválido, menor, né, do que 5, né, é menor do que 5 caracteres, eu tenho, né, eu fico esperando, na hora que executar, esse erro. Se o erro acontecer, o teste vai funcionar. Então, vamos executar aqui, aí. Aguardo o teste executar, o teste passou. Se eu passar um nome, por exemplo, o nome na verdade, vou passar aqui um nome com 6, que é válido, mas eu vou passar um valor menor que 5 aqui, né? Veja que o teste está esperando, o teste ele é específico para testar o nome do produto com tamanho mínimo, não é para testar se o valor, né? Por isso que a gente tem cada cenário de teste específico, tá certo? Ah, professor, preciso mapear todos os cenários possíveis. Às vezes é até inviável, né? Então a gente tem que sempre pensar em mapear os cenários que são mais importantes ou que vão, né, afetar mais o meu software, o meu negócio, né, que podem, né, gerar prejuízos financeiros ou parar meu software, ou que sejam complexos que a gente precisa testar, tá certo? No caso aqui a gente tá, né, testar aqui, ó, se eu rodar o teste no deve criar produto, a gente vai ter um erro. Por quê? Eu estou passando o nome do produto correto, que é a toalha, mas o erro que está pegando é o valor mínimo do produto inválido, certo? Então, no caso aqui, eu mantenho dessa forma, executo o teste, e aí eu já tenho 2 testes automatizados para os cenários. Então, eu tenho 8 cenários, eu vou ter 8 testes aqui, tá certo? Então, bora lá agora. Então, vamos fazer um pouco mais rápido. Vamos lá para o nome com tamanho máximo inválido, certo? É meio que copia-cola, né? Não deve criar um produto com nome inválido tamanho máximo. Aqui no caso eu usei uma string que tem mais de 50 caracteres, eu acho que aqui tem 51, 52. Tenho que importar aqui, né? Porque a gente está usando essa exceção, nome do produto, tamanho máximo inválido. E executo o teste aqui, para ver se está ok. Tá certo? Estando ok, a gente vai continuar. Pronto. Então já tem os 2 casos de teste para o nome e o caso padrão. Vamos lá para a descrição. Tanto o tamanho mínimo como o tamanho máximo. Certo? Tamanho mínimo da descrição. Certo? Importo aqui, a exceção que eu quero testar, né? Que eu estou esperando, a minha expectativa. Rodo o teste aqui. Teste funcionou. Posso fazer o do tamanho máximo, tá certo? Veja que aqui eu passei uma descrição menor que 10, tá certo? A descrição menor que 10. Algodão, apesar de ser um nome válido, ele não é uma descrição maior que 10 caracteres. Então, ele não atende às necessidades. Vamos aqui para o teste máximo também. Veja que o teste máximo, eu criei um string que seja maior que 200. Aqui eu acho que tem 201, 202, tá certo? Importo aqui, a exceção. Tá certo? Veja que eu estou importando assim, apagando e fazendo o Ctrl Backspace do VS Code para que ele autocomplete, porque eu estou copiando e colando o código. Mas se vocês forem digitando, eles já vão dando a opção. Ou então, como eu falei, vem aqui em cima e faz a importação, como a gente está fazendo aqui, nessa linha 5. Tá certo? Vocês podem fazer a importação manual. Rodar o teste. O teste está ok. Então a gente já tem 5 cenários de teste. Vamos agora para a parte do valor. Então a gente vai botar o teste que vai testar o valor mínimo. Veja que aqui eu passo menos 50. Estou passando o nome válido. Estou passando uma descrição maior que 10. Importo aqui a exceção do valor mínimo produto inválido. Executo o teste. Tá ok. Beleza? E vamos aqui para a parte das categorias, né? Que é verificando categoria mínima, né, número de categorias mínimas e número de categorias máximas. Veja que esse não deve criar um produto com número mínimo de categorias. Eu crio uma variável categorias quantidade mínimas inválidas do tipo array de categoria e inicializo ela com vazio. Então ela tem menos que 1, tá certo? E passo isso para dentro do produto, tá certo? Então quando a gente passar esse produto, ele tem que lançar essa exceção em quantidade mínima, tá certo? Executo o teste aqui,
Se ele passar, então ele está fazendo essa validação, então eu garanto que o meu domínio rico está fazendo as validações e a gente tem um invariante de classes que acompanha aí as nossas necessidades e as nossas regras de negócio, tá certo? E é óbvio, não deve criar um produto com número máximo. Então aqui eu estou criando aí um array de categorias, passo ele vazio, mas depois eu adiciono aí, faço o push nesse array de 4 categorias diferentes: cama, mesa, banho e enxoval, tá certo? Então a gente tem mais do que 3, né? Que é a quantidade que a gente definiu como nossa regra de negócio. Passo para o produto e importo aqui a minha exceção que vai ser esperada, tá certo? Então é quantidade máxima de categoria, né, do produto. Faço o teste e aí percebo que também meu teste está executando. Então dentro do meu describe, né, que testa a etapa, né, o caso de uso criar produto, a gente testou todas as exceções. Veja que isso aqui foi para o caso de uso criar produto. Ah, professor, e depois quando eu tiver o recuperar, quando eu tiver o deletar, quando eu tiver o atualizar, vocês podem fazer também, né, usando o describe aqui, porque aí você cria com o describe uma suíte de testes e isso deixa o seu teste mais organizado também, tá certo? Então feito isso, o que é que a gente tem que fazer agora, né? Eu fiz os testes, fui executando os testes um por um, tá certo? Mas o que a gente pode fazer aqui agora, chamar o terminal aqui, certo? Vou limpar aqui o terminal e chamar novamente a npm run test para a gente ver se o nosso sistema mantém a consistência. Veja que agora a gente tem 7 testes passando da parte de categoria, ou seja, 7 testes automatizados unitários que testam, tá certo? Né, a minha entidade de negócio categoria e que testa principalmente, né, nessa parte de categoria, 2 casos de uso e 2 ciclos de vida, 2 etapas do ciclo de vida diferente, o criar a categoria e o recuperar. Já na parte do produto, a gente focou só no caso de uso do criar. Então a gente tem 8 testes, tá certo, né, automatizados e unitários que testam nossa entidade de domínio produto, tá certo? E suas exceções e seus casos bases, os cenários definidos lá pela história de usuário e por BDD, né? No caso de categoria, a gente teve menos casos, apesar da gente ter 2 casos de uso, né? O criar e o recuperar, porque a categoria ele tem menos atributos, né? A gente só tem atributo nome. Já no caso do produto, a gente só testou aí a parte do criar produto, mas a gente tem nome, descrição, valor, tá certo? E isso porque a gente definiu que os cenários, né, de exceções, né, foram definidos lá para criar regras de negócio lá no nossa história de usuário. Então a gente acabou botando isso aqui também para os testes, tá certo? Por isso que a gente fala sempre do bom senso, se vai ser necessário mapear todos os cenários, quais são os cenários de exceção que são mais importantes de serem mapeados e testados automaticamente, né? Ah, professor, talvez essa parte do tamanho do nome, da descrição não seja necessário, mas lembrando que o nosso projeto aqui é um projeto acadêmico, então a gente está mostrando, né, usando os nossos exemplos, né, que estão por aqui. Então, se eu usar a extensão também, agora eu tenho toda a parte de categoria, dentro de categoria spec, e toda a parte de produto, né? Se eu executar aqui categoria, ele executa todas as suítes de teste, todos os testes dentro das suítes, tanto do criar como do recuperar, e aqui do produto, né, a suíte de teste que testa os testes unitários dos cenários de teste, dos casos de teste do criar produto. Beleza? Então eu percebo aqui que nesse ponto, tudo que eu implementei, interfaces, entidades, os mappers, né, tudo que eu implementei aqui estão sendo testados, né, para essa entidade de produto, principalmente por caso de uso criar produto. Então aqui eu mantenho uma consistência no meu código, né, porque eu sei que ele está testado, né. O meu catálogo, né, meu módulo de catálogo começa a ficar um pouco mais complexo, né, já que agora eu tenho uma categoria de produto, já tenho outros mappers, né, meus requirements vão aumentando, as especificações também vão crescendo, tá certo? E aí com os testes funcionando, a gente pode, né, ir para as considerações finais do nosso código, né, para a gente poder, né, manter um código sempre funcional, né? Quando a gente inicia, a gente testa, né? Quando a gente finaliza, a gente testa também. Então, o que a gente fez aqui? Implementou os elementos necessários da camada de domínio para atender o caso de uso criar produto. Então, para a gente fazer a camada de domínio, né, que atenda esse caso de uso que foi pensado lá nos diagramas, né, nos modelos de história de usuário, a gente definiu o quê? A entidade
dentro de produto.entity.is, a gente definiu as interfaces, né, que são os contratos que dizem o que é um produto para o nosso sistema, os tipos bases que ajudam a criar as invariantes, né, principalmente dessas etapas do ciclo de vida aí, de criar e de recuperar, né, lembrando sempre do processo do CRUD, as exceções que estão associadas aos cenários pensados lá em BDD nas histórias de usuário e os próprios testes unitários usando o VTest, tá certo? A próxima etapa é a gente refatorar esses testes para que a gente evite, né, duplicação de código. Vejam que a gente às vezes, né, dentro dos testes a gente começa a duplicar, por exemplo, valores, né? Olha, descrição, toalha de algodão, aqui no teste de criar o produto. Aqui também eu usei toalha. Então a gente pode estar verificando isso e fazendo refatoração e melhorando o nosso código de forma incremental e contínua. E também facilitar a criação de valores literais nos nossos testes. Por exemplo, aqui eu estou botando valores literais diretos, né? Então, por exemplo, um nome válido é esse aqui, tá certo? No caso, quando a gente tem valores pequenos, é fácil, mas, por exemplo, quando a gente foi testar aqui a parte de descrição, com tamanho máximo, eu tive que criar uma variável gigantesca aqui, com um texto, tá certo? Isso funciona, são coisas simples, mas a gente vai fazer uma refatoração para mostrar para vocês como melhorar isso um pouco mais, certo? Valeu, até o próximo vídeo.